Olá, pessoal. Voltando então, essa é a aula 5, né, de linguagem C. Hoje a gente vai ver, né, como é que funcionam as funções que nós temos de entrada e saída, né? A gente já usa elas já vários exercícios, né? Então hoje a gente vê um pouquinho mais de especificação, um pouco mais de ver como é que elas funcionam, né? Tanto o printf quanto o scanf. Então, essa é é o nosso objetivo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Funções de entrada e saída, então, né? Então, a gente já estava trabalhando, elas possibilitam a comunicação entre o usuário e o computador, né? Tanto a questão de saída quanto de entrada de informações, né? E pelo que nós tínhamos visto lá no pseudocódigo, né? Os principais comandos eram o ler, que era de entrada, e o escrever, que era de saída, né? Sendo que o ler possibilita que uma informação digitada no teclado, né, seja capturada e armazenada dentro de uma determinada variável previamente definida pelo programador. E o escrever possibilita que a gente apresente algum tipo de conteúdo, né, dessas variáveis, o conteúdo dessas variáveis ou expressões que envolvam essas variáveis, né, que são previamente definidas, né, a gente coloque ela na tela. Basicamente é isso que a gente faz, né? Era só uma questão de a gente recapitular. Os principais comandos que nós temos aí dentro da linguagem C, né? Por mais que a linguagem C não existe nenhum comando interno, quando eu digo é nativo, né? Então alguém fez para nós uma biblioteca, né? Que é aquela stdio.h, que a gente sempre começa, né? Lembra que a gente sempre começa um programa com ela, né? Dentro dessa biblioteca nós temos lá os dois comandos que a gente está usando. É o printf, que é da escrita, e o scanf, que é para a leitura, tá? Então, a gente vai tentar especificar um pouquinho mais esses caras aí. E aí, quando a gente está trabalhando lá com o printf, ou até com o scanf, né? Mas basicamente pelo printf, nós temos dois tipos de exemplos que a gente pode dar para vocês. O printf recebendo uma string, né? Tem conversão, e a gente vai entender o que é isso, né? Esse primeiro exemplo que a gente tem é uma string sem conversão, né? Não tem nenhum formato, não tem nada de concatenação, lembra que eu falava anteriormente? Simplesmente escreve uma sequência de caracteres na tela. E que a gente vai usar, a gente vai usar bastante, né? Esses dois tipos a gente vai usar, mas muito a gente vai usar também esse outro exemplo de baixo, desse programa aí, né, de exemplo, que tem lá um printf, nota 1, dois pontos, percent f, contra barra, vírgula, nota 1. Então, veja que a gente chama isso de uma string de conversão, uma string de formato, porque ali apresenta determinadas características que vão ser buscadas no conteúdo de uma variável e vai ser convertido para aquilo ali que eu estou determinando, né? Neste caso, vai mostrar a mensagem nota 1, 2.6 pontos e 6 zeros, a linha de baixo ali, nota 2, 2.8.5 e mais 5 zeros, e a questão da média ali, 7.66666, né? São seis casas sempre depois da vírgula. Então, aqui é o sem formato, não tem nenhum um percente alguma coisa, e com o formato sempre vai ter os percentes alguma coisa. Tá? Então, é a grande diferença. Tá? Bom, vamos lá então. Vamos entrar e adentrar, na verdade, ao comando printf. Né? Na verdade, toda vez que a gente usa esse printf, né, todos os dados que a gente está passando de parâmetros, os argumentos que a gente tem dentro dessa função printf, né, aquela string de conversão, vírgula, e uma sequência de variáveis ou expressões, quando a gente faz isso, a gente está mandando, né, por padrão, a gente manda aquelas informações para a saída padrão, né, o std out, né, que é standard out, que para nós aqui vai ser a tela do nosso computador, aquele prompt de comando, né,
aquela tela preta bem bonita, né, que a gente está trabalhando. Então, essa função, ela, a princípio, recebe, né, pode receber, na verdade, aqui está dizendo dois argumentos, mas pelo menos um e no máximo N argumentos, né, não especificamente um número finito, né, mas é um número finito, na verdade, né, mas pode ser N argumentos. Então, a primeira cadeia de caracteres, né, a primeira, como a gente vê aqui, né, a primeira cadeiazinha de caractere que nós temos aqui no printf, antes da primeira vírgula, né, a gente está falando que essa, né, é a string de especificação de conversão, né, ou string de formato. Né, e essas especificações de conversões, em geral, elas descrevem como que a gente vai, né, e como que essa string vai se comportar. E a gente vai entender agora o que significa cada um, né, daqueles percent alguma coisa e as regras que a gente vai colocar. Né? E o segundo argumento de saída, a partir da primeira vírgula, né, são as variáveis e as expressões, certo? E ela vai depender do número de especificação do primeiro argumento. Ou seja, né, se aqui nesse exemplo nós temos o printf nota 1 %f, nós temos 1 %f só. Então eu vou ter que ter pelo menos uma expressão, uma variável que vai ser substituída por ela. Se eu tivesse 2 %f, eu teria que ter nota 1, mais alguma coisa. Se eu tivesse três argumentos a mais. Né? Então, essa string aqui, né, de conversão, de formato, de especificação, que vai dizer para nós quantos argumentos a gente vai ter aí pela frente. Então, isso é muito importante a gente entender e ficar bem claro isso para vocês. Né? E aí, como eu disse para vocês, uma característica bem interessante dessa função, né, é a possibilidade delas serem invocadas com pelo menos um, né, que são a nossa string ali sem conversão, né, ou de 2 e até N argumentos a gente pode colocar dependendo de como é que vai ser a nossa string de conversão. Tá bem, galera? Eu acho que está bem explicadinho aí, fica bem, né, para que vocês entendam. Né? E aí, além disso, né, dentro dessa string aí de formato, essa string de conversão, nós temos o que a gente chama dos caracteres escape, né? São aqueles caracteres que não são imprimíveis, eles não são impressos na tela, né? Mas eles têm uma função. Vocês viram que várias vezes eu usei um contrabarra N, né? Esse contrabarra N, esse N é de new line, né? De nova linha. Né? Então, toda vez que tiver naquela string, aquele primeiro argumento, né, do printf, toda vez que o compilador lá ele achar um contrabarra N, ele vai, é como se eu estivesse dando um enter, né? Eu estou dando uma nova linha. Né? Então, tudo que vem depois desse contrabarra N vai cair numa linha abaixo. Né? Então, posiciona o cursor no início da nova linha. O contrabarra T é uma tabulação horizontal, é que nem eu começar a clicar lá no Word, lá, for clicando Tab, né? Ele vai colocando, né, de tantos em tantos caracteres, e é meio padronizado isso, né, de 5 em 5, em 6 em 6, né, ele vai posicionando nessas marcas de tabulação dentro do C. Tem outras, o contrabarra R, que é o retorno do carro, né? Isso aí era muito usado, a gente precisava usar algumas questões de impressão, né? Para imprimir em negrito, lá na época das, das impressoras matriciais, ou se eu quiser botar o cursor na mesma linha, né? Na primeira coluna. Então, na verdade, tem várias funcionalidades. Né? A gente não vai usar muito isso, né? Porque a gente não vai fazer nada, nenhum problema que precisa. Outra barra A, para quem gosta, né, de soar um alarme, uma campainha, né, faz um barulhinho, um alto-falante aí do computador de vocês. Né? Toda vez que a gente tiver o barra invertida, né, as duas, né, ele vai sempre imprimir a barra invertida. Né? Se eu precisar imprimir a barra invertida daquela string, eu tenho que botar contra barra, né? Porque ele sabe que o próximo caractere ele vai imprimir.
Da mesma forma, se eu quiser imprimir aspas, eu vou ter que botar contrabarra e aspas, né? Para ele entender que ele tem que imprimir aquela aspa não é o, é o delimitador ali do argumento, tá? Então é muito simples, eu deixei em vermelho aqueles que realmente vocês vão usar, tá? Nada muito complexo aí, certo? Aqui, só para não botar aquele exemplo do Hello World, né? Olá, mundo. Aqui a gente está imprimindo em várias linhas e vejam vocês, né? Que para o C, né? Ele está lendo dentro do printf nessa string aí que não tem conversão nenhuma, é só uma string, né? Um argumento só. Bem-vindo, né? Um contra barra n, há um contra barra n, C abre exclamação e mais um contra barra n. Para o compilador, ele enxerga isso e ele vai separar esses contra barra n, né? E vai colocar em cada um dos linha, né? Ele vai criar uma linha nova a partir daquele contra barra n. Pode ver que está tudo junto, misturado aí, né? Mas para o compilador se ele separa tudo, tá? Para nós fica mais, nós seres humanos, né? Fica mais confuso de enxergar, mas o compilador, né? Ele enxerga bem. Só para dar um exemplo aí para vocês, né? Vamos lá no dev, né? Está aparecendo aí para vocês até um outro exemplo. Eu vou botar aqui o exemplo certo, né? Então, esse bem-vindo, né? Contra barra N, parece que é um bem-vindo não, né? Mas não é, tem um contra barra, então a gente tem que cuidar disso. Se eu executar isso aqui, gurizada, né? Gurizes e gurizas, né? Vocês vão ver ali que ele vai imprimir exatamente, ó, bem-vindo ao C. Né? Então, ele imprime, aonde tiver aquele contra barra N, ele vai criar uma nova linha. Então, vocês podem fazer diversos testes aí, né, dentro do ambiente de vocês aí de programação, né, e até eu sugiro que façam bastante teste, né, de novo, pratiquem, façam, vejam as coisas, usem os outros, contra barra A, contra barra T, contra barra R, né, usem os outros escapes, né, os caracteres escape, para que vocês possam ver o funcionamento dele. Sejam curiosos, né? Mais uma vez, eu falo bastante isso em todas as aulas. Sejam curiosos, tá? Então, vamos lá. Continuando, né? Além disso, para a gente formar aquela especificação de conversão, né? Eu estou usando bastante com vocês essas especificações. Nos exemplos anteriores, eu sempre usava percente, né? E uma letra do lado, percente F, percente I, foi o que a gente mais usou, né? Uma que denota um caractere float, uma conversão para float, uma conversão para inteiro. E aqui tem a lista, né? Tirada do manual, né? Tem toda a lista de todos os tipos, né, de conversão que nós temos para dentro do printf. Depois daquele percent, a gente pode botar essas letrinhas, né? Quais sejam elas. Eu até marquei elas aí para vocês, né? Para que vocês possam ver que a gente mais vai usar, pelo menos aqui nessa disciplina, são essas quatro, tá? Que é o percent D ou o percent I, que dá na mesma coisa, tá? Que são números inteiros, né? Representam conversões para números inteiros, vai apresentar sempre um número inteiro decimal no sentido da base 10, né? É isso que está escrito aí, é da base 10, né? Então, um número em base 10 inteiro, né? Tanto positivo quanto negativo. Mas se eu quiser botar um O, né? Quer ver um Ozinho que tem ali, ele vai colocar um número octal, na base octal. Base octal é base 8, então representando números de 0 a 7, né? Todos os números são representados a partir dos dígitos de 0 até 7, combinações de dígitos de 0 até 7. Tá? Se eu botar um X minúsculo ou um X maiúsculo, né, ele vai representar um número, vai converter um número, né? Se eu passar um inteiro para ele, ele vai converter para mim e vai apresentar esse número em hexadecimal. Hexadecimal significa que é um número da base 16. Base 16, nós temos todos os números formados, né? De 0 até 9, combinações de 0 até 9, mas também combinações de A, B, C, D, E e F. Então, combinações dessas letras com números.
certo? Ele vai representar sempre dessa forma, tá? Aí a gente vai ter o U, né, que são, esse Uzinho é o mesmo do D e do I, com a diferença de aquele ser sem sinal. Então, aqui eu só represento números positivos, certo? Então, vou representar somente números positivos se eu botar percente U, tá? Inteiros. O C, percente C é um único caractere, né? Vou representar um único caractere, né? Eu posso até passar um número inteiro para ele, que ele vai converter isso, ele vai olhar dentro da tabela ASCII, né? E dentro dessa tabela definida, e vai converter aquele número para o símbolo que tiver definido nessa tabela. Para quem não quiser, depois tem no livro do Deitel e Deitel, vocês poderem dar uma estudadinha, vejam lá o que é essa tabela que eu estou falando. Tá? Percente S, daí vocês estão vendo que daí é uma cadeia de caracteres, né? E ele vai imprimir até achar depois, quando a gente trabalhar com string, vocês vão, e com laço de repetição lá, a gente vai trabalhar e vai ir até onde encontrar aquele contra barra zero ali, aquele contra barra zero ao final da string, onde tiver a marcação, né? Então, vai ser dado dessa forma, né? O que a gente mais usou até agora, né? Que é o percent F, né? Que ele sempre exibe, né? Números positivos e negativos, né? Com a parte inteira, ponto, a parte fracionária, né? A parte decimal, né? Os décimos ali. Tanto vejam que esse a precisão é dada com 6 dígitos, né? Tá até aqui, né? 6 dígitos, ó. Tem 6D. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ds aqui, ó. Vou mostrar aqui. Vou botar a caneta. Aqui, ó. Né? Tem 6 Ds. Então, sempre que a gente trabalhou, em todos os exemplos que eu fiz anteriormente com vocês, sempre que eu botei um percent F, sempre apareceu com 6, né? Porque o default, né? Default aqui para nós sempre a gente traduz com um padrão, né? Então, o valor padrão para o percent F, se eu não alterar esse tipo de comportamento com ele, sempre vai ser 6 casas decimais, certo? Tem o E minúsculo e o E maiúsculo, né? O minúsculo e o maiúsculo, ele também, né, converte por um número double, né? Só que a diferença dele, eu não sei se vocês lembram como é que é uma notação científica, né? Mas a notação científica, números muito pequenos ou números muito grandes, a gente não apresenta ele de forma completa. A gente apresenta uma notação científica, né? Um número decimal, né? Entre 0 e 9, né? Na parte inteira, e aí a parte decimal ali, quantas casas foram necessárias, multiplicado por 10 elevado a algum expoente. Se for positivo, a vírgula corre para a direita, se for negativo, a vírgula está correndo para a esquerda. Então, ele vai sempre trabalhar, e se vocês colocarem, depois até eu faço um exemplo para vocês ali, né? Boto como é que ele trabalha, como é que ele faz isso. Tá? Mas é notação científica, certo? Sempre um número elevado, multiplicado por 10 elevado a uma potência. Né? O G, ou o G minúsculo, o G maiúsculo é para double. Tá? Então, essa é que a gente vai trabalhar. O P a gente não vai trabalhar com ele, tá? Porque essa questão de ponteiros a gente vai ver mais futuramente. E se eu botar simplesmente um percent, né, sem nenhum tipo de outro caractere depois dele grudado nele, ele é dito como sem argumento nenhum, e simplesmente ele vai imprimir e vai escrever lá um percent dentro daquela string. Tá? É simples, né, mas é importante vocês terem esse entendimento. Certo, galera? Então vamos para os exemplos, né? Porque eu acho que é importante a gente mostrar exemplo de como é que funciona essas strings aí, né? E como é que se dá. Vamos aqui então mostrar o exemplo. Eu vou aqui, deixa eu voltar aqui para o deve ser, que é mais lenta a coisa, né? Eu já deixei aqui uns exemplos prontos para vocês, botei lá para baixo, até vocês estão vendo.
E aqui eu vou botar, tá tudo em comentário, né? Veja, ó, barra asterisco até aqui o asterisco barra. Então, todo esse bloquinho aqui está comentado, esse bloquinho tem que aumentar. Então, vou fazer um por um para a gente poder olhar um por um, né? Então, em vez de eu deletar, eu só vou comentar esses dois aqui. Então, o que está valendo nesse programa, tem várias linhas, né? Mas o que está valendo nele é esse printf e essas três instruções aqui, né? Onde eu estou declarando uma variável D do tipo float, estou atribuindo um valor para ela bem pequeno, 0,0036987, e estou pedindo para ele imprimir dentro daquela notação científica. Então, ele vai pegar esse número aqui, né? Dei um printf, abrir a string de conversão, ela é composta por um %e e um contrabarra n, ou seja, um %e e depois o cursor vai ser colocado logo abaixo do número, e o conteúdo que ele vai buscar, porque eu tenho aqui, lembra do número de argumentos, né? Se eu tenho um %e aqui, eu tenho que ter a sequência, né? Números de outros variáveis e expressões, né? Então, se eu tenho uma, então eu tenho que ter mais uma. Então, ele vai converter. Vamos ver como é que ele converte esse 0,36987 aqui para uma notação científica. Vejam que ele é bem tranquilo, ele vai fazer já direto para você, só tem que saber ler, né? O bem-vindo ao C, olha só, lá era 0,0036987. Então, ele botou dentro daquele range, né, de números inteiros, só que ele pegou 3,6987, como ele trouxe a casa, a vírgula, 3 casas, né, para frente, largou 3 casas para frente, então eu estou dizendo o seguinte, ó, que esse número aqui está sendo multiplicado por 10 na menos 3, elevado na 10 na menos 3, vezes 10 na menos 3. 10 na menos 3 significa que essa vírgula aqui, ela vai caminhar, se é negativo, caminha para a esquerda, né? 3 casas para a esquerda. Então, aqui 1, 2, 3 casas, aí volta a ser o mesmo valor. Na verdade, o valor é idêntico, é igual, só que a forma de apresentação é uma formatação que a gente está dando dentro desse livro. Tá bom? Então, vamos comentar esse código aqui e vamos agora descomentar, né? Agora vamos comentar, vamos fazer funcionar esse aqui. Né? O que é esse aqui? Eu estou declarando duas variáveis, né? Uma variável inteira aí, uma variável float D, a variável i tem o valor de 1, 2, 3, e a variável float tem 7,89. Né? No meu printf tem uma string de conversão, que o primeiro valor vai ser um valor inteiro, né? Conforme a nossa tabela, e o segundo valor vai ser um valor float. Conforme a nossa tabela, o valor float sempre vai ser apresentado com 6 casas decimais. Né? Mesmo tendo atribuído aqui apenas 2, né? Ele vai apresentar com 6, porque é o valor default. Eu tenho 2 percentes aqui, então tem que ter 2 argumentos para cá depois da vírgula, né? Dessa string. O primeiro argumento é para o primeiro percente, o segundo argumento é para o segundo percente. Né? Então, o i vai ser convertido para o número inteiro e esse d vai ser convertido para o número float. Então, a gente já fez bastante disso, então acho que não tem novidade nenhuma, né, para vocês nesse sentido. Apenas um exemplo. Está aqui, 1, 2, 3, e está aqui, é o 7,89, né? Botou zeros à esquerda. Né? Sempre a gente diz que zero à esquerda não tem valor, realmente não tem valor. Né? Se botar 500 zero aí, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, vamos tirar os comentários aqui. Vamos ver esse aqui. Esse aqui só simplesmente imprime, né, um número. É o que está lá no slide de vocês, tá? Eu estou executando aquilo que está no slide de vocês. Eu percebo aqui que ele vai simplesmente, esse printf imprime nessa string de conversão, imprimir um número inteiro. Né? Acho que não precisa nem executar. Tão barbada que é isso aqui, vocês podem executar, copiar, escrever. Né? Acho que aqui, né, o que nós temos, né, de diferente nesse caso aqui, e depois eu vou explicar mais adiante também, que nós temos duas variáveis inteiras, uma variável float. Né? Nós estamos fazendo um scanf de 2 números,
E aqui vejam que isso vai acontecer e mais adiante, já adiantando já para vocês, né? Vejam que eu tenho uma string também de formatação aqui para o scanf, né? Só que eu estou usando %d. %d é o mesmo que o %i, né? É um número de base 10, positivo ou negativo. O primeiro que eu digitar, né, vai ir para a variável A, o segundo que eu digitar já vai ir para a variável B. Veja, quantos argumentos eu tenho aqui? 2. Quantos argumentos eu tenho que ter para o lado aqui depois da vírgula? Outros 2 para receber, né, e armazenar esse valor. Aqui embaixo a média, faço um cast, né? Eu estou trabalhando, já viu numa aula passada isso, estou trabalhando com dois valores do tipo inteiro, dividido por 2, e aí se eu dividir dois valores que não são exatos, não são um valor par, por exemplo, que dei aqui, né, vai dar um número com vírgula. Então, se dá um número com vírgula, tem que fazer a conversão em tempo real através do cast, né, do float aqui, e armazenar isso dentro da variável média, que é do tipo float. E aí o printf que a gente está dando aqui, que acho que é o que a gente tem que prestar atenção, né? Vejam que a string de conversão aqui já começa a mudar um pouquinho, né? Nós temos, ó, a média de um número inteiro e outro número inteiro é um número float. E agora vejam, que daqui a pouco a gente já vai especificar isso aqui. A gente pode alterar, né, o comportamento, né, melhor, alterar o formato de um número, né, float, passando para ele alguns outros argumentos. Veja que eu tenho um %2, né, significa que, neste caso, este número float terá, depois do ponto, 2 casas decimais. Então, mas daqui a pouco a gente vai ver, já vai ver bem especificado isso aqui, vocês vão entender bem. Então, se eu executar, vejam quantos percentes eu tenho aqui, desculpa, quantos percentes eu tenho aqui, %d, %d e %e. 3, né, especificações de formatação. Se eu tenho 3 especificações de formatação, eu tenho que colocar mais 3 argumentos aqui para substituir cada um dessas especificações de conversão. Então, a primeira vai ser substituída pelo valor da variável a segunda vai ser substituída pelo valor da variável B, e a terceira especificação vai ser substituída pela variável média. Certo, pessoal? Então, vamos executar sem encrenca, né? Vamos ver o que ele vai dizer lá. Ele vai esperar, né, eu digitar o valor, né, de 2 números, né? Olha, ó, bem-vindos ao C, e aí ele ficou esperando digitar 2 números, né? Que são os 2 números inteiros daquelas notas. Então, eu vou digitar 6, né? Vou dar um Enter e vou digitar o 5, são dois valores, né? E o 6 e o 5 são 2 valores que vai para A e para B, e aí ele bota lá, ó, a média de 6 e 5 é 5,5. Tá? Barbadona, né? Bem tranquilo para a gente entender isso aí. Certo, galera? Deixa eu só voltar aqui agora para os nossos exemplos. Tá bem? Então, acho que ficou bem claro para vocês, né? E com esses exemplos, como é que funciona uma coisa. Vamos avançando. Então, vamos lá, né? Então, no comando printf, como a gente estava vendo, né? A gente viu que a precisão sempre é 6 casas decimais. Então, naquele exemplo ali, a média, ela vai ser, se não botasse aquele %.2f, ele ia ser representada sempre com 6 casas, né? Decimais, né? Escala dízima periódica ali. Então, em si, a gente pode definir essa precisão em casas decimais que serão mostradas, né? E agora só notem, só percebam uma coisa, né? Vocês viram que aqui, né? Aqui, ó, 7,6666, quando eu coloquei o %2, né? Que ele pegou aqui e apresentou para vocês 2 casas, o que ele fez, né? Quando ele pegou aqui e cortou na segunda casa, ele faz um arredondamento, tá? O que é esse arredondamento? Aquela regrinha, né? Acima de 5, né? Ele arredonda para cima, de igual a 5 e abaixo, ele deixa na mesma, né? Vai deixar a mesma. Então, só cuidem,
na hora que a gente vai, na hora da apresentação, né? O número armazenado é esse, mas quando a gente está tá apresentando, ele faz, quando a gente muda, né? Esse padrão de casas decimais, ele faz esse arredondamento. Então, isso é importante vocês cuidarem. Só que, de novo, é apenas uma conversão. Tá? Ele não está armazenando 7,67. Ele está armazenando 7,66666 e um monte de casas decimais depois da vírgula. Né? Então, só cuide disso, porque isso aqui é uma string de formatação, de conversão, apenas. Né? Só está mostrando na tela de forma diferente. Tá bom, galera? Então, isso tem que ficar bem claro. E para isso, né, para a gente fazer, e agora a gente vai tentar entender um pouquinho mais, né, os formatos de especificação de conversão que nós temos, tá? A gente tem aqui o que a gente chama, depois do percent, que é obrigatório, né, e o tipo, que é obrigatório, né, então, percent F, percent C, percent S, né? Isso aqui é tudo obrigatório. Sempre eu boto, é o mínimo que eu tenho que colocar, né? Quando eu estou fazendo essa string de conversão. Mas, além disso, eu tenho outras questões opcionais, e aí eu quero dizer para vocês assim, ó, sempre que vocês olharem uma sintaxe, né, e tiver colchetes, entre colchetes, alguma coisa entre colchetes, significa que aquilo ali é opcional, não é obrigatório. Pode estar ou não, tá? E aquilo que não está dentro dos colchetes, por exemplo, o percent e o type aqui, ele é obrigatório. Tanto é que eu botava percent F, percent I, percent D, esse é obrigatório. Entre o percent e o tipo, a gente pode botar tudo isso aqui, né? São os flags, né? Tipo, são especificações que a gente está colocando, né? De mudança, né? Uma característica está sendo colocada ali, né? Tamanho e precisão, né? Então, aqui, né? O ponto, precisão e o comprimento dele, né? E cada um, dependendo de cada tipo que a gente tiver, isso aqui vai ter um comportamento distinto, tá? Então, o que eu posso substituir? O que eu posso botar no lugar de flag? Aí eu venho aqui nessa tabelinha, né? Os campos opcionais estão em colchetes, mas devem estar na ordem que aparece, né? Então, percent, né? O flag sempre vem antes de um ponto, precisão ou de um comprimento, né? Ele sempre vai estar antes. Esses flags são esses possíveis que nós temos aqui, que a gente pode botar para formatar um determinado número, dar um formato para ele. Quais sejam os flags, né, que a gente tem? O sinalzinho de menos faz um posicionamento do valor, né, um número, o alinhamento dele ele vai posicionar sempre o número à esquerda, o alinhamento vai ser a esquerda do número, né, vai botar sempre à esquerda. Se eu botar um mais, o sinalzinho de mais, o valor deve ser precedido por mais e menos, ou seja, vou botar ali, né, vai aparecer o sinal mais e menos, se ele é negativo ou se ele é positivo. Né? No caso, se ele é positivo, não aparece nada. Né? Se ele é negativo, sempre vai aparecer o menos. No normal, no padrão, é sem ele. Espaço branco, né? Um valor positivo deve ser precedido por um espaço, um caractere em branco. Isso serve muito quando a gente está fazendo algum tipo de relatório, a gente quer alinhar todos os valores, né? Quando aparecem números positivos e negativos, fazendo esse alinhamento tanto à direita quanto à esquerda, ele não vai fazer um alinhamento se não tiver o caractere preenchido, né? Caso o número for positivo, caso o número for negativo. Zeros preenche o valor com zeros, né? Vai preencher, se eu disser que o comprimento é 5 e é um número inteiro, se eu botar um número que tem 2 dígitos, ele vai botar 3 zeros, né? Às esquerdas, para completar, para fazer completar com zeros, né? E o hashtag ele vai preceder os octais com 0, né? E os hexadecimais com 0x. Tá? E é só uma forma da gente mostrar, né, o número, se ele está em
octa ou hexadecimal. Então, aqui embaixo, vejam vocês, né, que a gente tem um printf, o valor é um percent menos mais i, né, significa que esse aqui é o percent, esse aqui é o tipo inteiro, e vejam vocês que a gente pode colocar vários flags, não precisa ser só um, né? Pode ser vários flags. Aqui é a combinação de dois. O menos, estou posicionando o valor, né, para a esquerda, e o mais, que está dizendo que o valor deve ser precedido pelo símbolo mais e menos. Acho que eu tenho até um exemplo aqui, ver se eu boto para vocês, dentro do deve ser. Né? Deixa eu voltar lá. Aqui está o deve ser, tem outro, o exemplo 2, está aqui ele. Né? Então, eu tenho aqui um programinha, né, com a variável inteira A, estou atribuindo 10 para essa variável, né, o valor 10, pegando a gavetinha lá e botando 10, e estou dizendo, olha, o valor é percent i, né, percent i é um número inteiro, que tem que estar alinhado para a esquerda e tem que mostrar o sinal dele. Se eu executar isso, vocês vão ver, ele vai mostrar um dezinho com um sinal de mais, né? Atenção, demorando um pouquinho, tá lá. Né? O valor, e está alinhando ele, se fosse um número muito pequeno, está alinhando ele, né, para a esquerda. O valor é mais 10. Então, simplesmente isso. Eu posso fazer várias combinações disso tudo. Tá? Então, os flags que eu tenho, possibilidade é isso. De novo, façam... deixa eu voltar aqui, peraí. Façam testes, né? Façam testes, brinquem bastante com isso, né? Façam os programinhas de vocês aí, testem, coloquem os flags, modifiquem para ver como é que funciona tudo isso. Tá bom? Vou voltar para cá. Então, agora a gente vai ver, né, essa outra parte aqui, os flags é aquilo ali, agora a gente vai dar ênfase para essa partezinha aqui, né, onde a gente pode ter várias combinações, vejam que os dois argumentos aqui eles são opcionais, né, tanto esse quanto esse, então eu posso usar só o comprimento, posso usar só a precisão, né, tanto é que a gente já viu isso, e aí aqui a tabela abaixo, então ela vai descrever como é que funciona, né, essa combinação de valores aqui, certo? Então, se eu botar apenas um número, né, botar assim, percent, um número e o tipo, né, isso significa o tamanho mínimo de largura ou da precisão, né, que eu vou ter dentro desse número, certo? Se eu botar um asterisco, daí depois eu vou mostrar um exemplo disso aqui para vocês, como é que funciona, mas se eu botar simplesmente um percent, um asterisco e o tipo, né, o próximo argumento do printf, o próximo que vem depois a primeira que vem depois da vírgula, ele vai, o próximo, né, porque pode ter outros percentes anteriores, né, para aparecer, mas o próximo vai vai buscar, né, essa questão da largura, né, desse comprimento aí que a gente tem do número, né, se caso ele for inteiro. Né. E aqui o ponto número é o número mínimo de dígitos para um inteiro, número de casas decimais, né, para um float ou para um double, né, notação científica, um número máximo de dígitos significativos, assim, aí sim para o double, né, e o número máximo de caracteres para uma cadeia de caracteres ou uma string. E se tiver um ponto asterisco, o próximo número, né, o próximo argumento do printf é o valor da precisão. Tá? Muito igual a isso aqui. Tá? Então, esses dois aqui, eles simulam para nós e fazem para que a gente possa ter parâmetros, né? Passar parâmetros para isso, e isso ser modificado a cada momento, a cada interação, eu vou modificando o número dessa largura aí, desse comprimento das casas decimais em tempo de execução. Né? Senão eu teria que fazer isso alterar no programa fonte, recompilar e executar de novo.
Então, aqui os exemplos que a gente tem, né? Printf, né? Percent f, né? Então, aqui eu estou colocando que é um tipo float, né? E colocando aqui alguns flags e um comprimento e uma precisão, né? Estou botando 0, dizendo que é para ele completar com zeros, é uma flag, né? Completa com zeros, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Vai completar com zeros o quê? Né? O tamanho que eu tô colocando aqui. Né? Se eu estou dizendo que tem a largura desse cara na parte inteira de 5 dígitos e a parte fracionária de 2 dígitos, e eu estou passando o valor de 1.2, ele vai exibir assim, ó. Zeros vai completar com zero, né? 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, sendo que era 1, né? Então, à esquerda ele completou com 4 zeros. E o 5 aqui completou mais um zero aqui para a direita, depois na casa decimal. Tá? Barbadona. Aqui, né? É um percent D, né? Um número inteiro, né? Decimal, né? Da base 10, que tem, preenche com zeros e é 5 dígitos. Estou passando 10, então tem que preencher 3. Aqui, eu só estou dizendo que não é para preencher com zeros, né? E eu tenho, a diferença do outro aqui é que eu tenho, né? 5 dígitos inteiros. Se eu não botar para proceder com zero, ele vai preencher com espaços, né? Ele vai colocar o espaço, ele vai sempre deixar o comprimento, né? Essa largura, na verdade, sempre a mesma de 5 caracteres ou 5 dígitos para esse caso. Feito, galera? Então, a gente pode perceber aqui que nós podemos fazer, né, qualquer tipo de arranjo aí, né, de flags, né, e também com mais essas duas informações. Simples assim. Aí eu também queria mostrar para vocês, a gente fez a aula passada, se não me engano, uns exercícios, né? E tinha lá salário bruto, salário líquido, e sempre aparecia com as 6 casas decimais. Então a gente pode voltar lá, né? Eu peguei aquele programinha que nós fizemos, deixa eu entrar ali no DFC para ver com vocês, está aqui, né? Que a gente tinha que fazer um algoritmo, né, e depois transformar isso num programa, obter o valor de horas de trabalho, o valor de hora trabalhada, e a gente fez isso aqui, né? E aí, quando a gente executou, né, deixa eu executar aqui. Vamos lá, deixa ele fazer para nós olha, informe o número de horas trabalhadas, eu me lembro que eu botei 220 horas, qual é que era o valor da hora trabalhada? Sei, 26,9, 26,90 era o valor, e aí um percentual de desconto, 25%, digamos assim. E aí no relatório ele vai colocando assim, né? Ó, 220 ponto, as 6 casas decimais, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos arrumar agora, né? A gente podia botar, né, dentro desse sprint F aqui, do relatório, né, que a gente está trabalhando aqui, a gente pode botar dentro daqueles padrões lá, depois do percent, a gente pode botar assim, olha, agora apresenta com a hora trabalhada com 2 casas decimais, ponto 2, aqui também, né, depois do F, depois do percent ali, antes do F, ponto 2, 2 casas decimais, né, daqui da mesma forma, 2 casas decimais, e daqui da mesma forma, 2 casas decimais, né. Se eu executar isso aqui de novo, né, agora vocês vão ver que as coisas vão começar a ficar mais parecidinhas, né? Ó, número de horas 220, horas, informe o valor da hora trabalhada. Vou botar uns quebrados agora. 26,98 e 25,30 aí de percentual. Então, olha aqui, eu tenho 220 horas, eu tenho 5.935,60, né? Tu viu agora que ele colocou, né? E começou a colocar valores, né? Agora em 2 casas decimais. Podemos fazer mais umas firulas, vamos botar ali, né? Que esses valores aqui, lembra do
vamos fazer uns testes aqui. Não fiz ainda, vamos lá. Ctrl T, né? Que dá uma tabulação, vamos ver se eles se alinham todos. Ctrl T, que é um Ctrl T. Contra barra T, né? Eles vão se alinhando tudo vamos lá. É uma tabulação, né? Ele vai dar um tab para o lado para ver se a gente consegue fazer uma apresentação só. 625. Olha ali, ó. Né? Já comecei a alinhar todo mundo, está todo mundo sendo alinhado, né? Pela esquerda, né? Então, eu posso agora até criar de forma diferente isso aí, eu posso dizer que todos esses caras aqui têm um comprimento, digamos, né? Tem lá 10, né? Na parte inteira, né? Daí todo mundo vai estar na mesma batida. Quer ver agora, ó, F11, de novo. $220, 23,60, de desconto 25. Ó, viu que agora todo mundo se alinhou já? Eu botei o comprimento e coloquei o número de casas decimais padrão para todo mundo, e aí agora tu começa a ajeitar, né? Tu tá dando só... Isso aqui é perfumaria, né? Na verdade, né? Só uma questão de apresentação. Então tá, pessoal. Então fica a dica aí, né? Para vocês ir ajustando agora, né? Vocês têm toda essa informação, né? E vocês podem ir ajustando, né? Os printf de vocês agora, para eles ficarem um pouco melhor apresentável, né? Um pouco melhor apresentado, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Opa. Então, aqui, né, o formato de especificação, né, que a gente tem, né, eu passei para vocês ali um printf, né, que tem com os asteriscos, né? Então, aqui, vocês podem notar nesse exemplo, né, que eu botei aqui um percent asterisco ponto asterisco f, né, significa que esse asterisco aqui, ele vai buscar o primeiro argumento, né, depois dele, né, e esse asterisco aqui, o segundo argumento, né? Então, vejam que eu estou passando, né? 7 é o comprimento, então, é desse argumento aqui, né? E esse asterisco aqui vai ser substituído pelo 2. Então, isso significa que esse float vai ter o comprimento 7, a parte inteira 7, né, de largura, e 2 dígitos de precisão, né? Dois dígitos depois da vírgula. Então, esse valor aqui vai ser apresentado 90, são 5 espaços, 98,7, como são 2, né, ele vai arredondar para cima, 7,4. Né, é isso que ele vai fazer aqui. E aqui um exemplinho de alinhando valores à esquerda e pela direita, né, que eu vou mostrar ali para vocês, né, eu acho que isso é importante, é só para que vocês tenham esse entendimento, né, de pegar aqui, eu acho que isso aqui, ó, alinhamento, né, quando nós temos elementos aqui, né, aqui eu tenho, ó, tá tudo junto, então a gente tem que cuidar muito aqui na hora de olhar. Então eu tenho um percent S, né, isso significa que o primeiro argumento aqui, ele vai ser uma string, o segundo argumento vai ser tudo com tamanho 10, ó, tudo de largura 10. O segundo vai ser um inteiro, depois o terceiro vai ser uma string de novo, e aqui um float que tem largura 10 com comprimento 10 dígitos na parte inteira, com 2 dígitos na área fracionária. E aqui eu estou passando, né? Todos os argumentos, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 argumentos, estou passando 4 aqui. Primeiro uma string, segundo um inteiro, o outro uma string de novo, e depois um float, né? Aqui a gente está alinhando tudo pela direita, e aqui eu estou botando um menuzinho na frente, que é um flag, lembra do flagzinho lá que a gente viu, que é o menos, e estou alinhando tudo pela esquerda, né? Se eu executar isso, aí vocês vão ver
A diferença, os valores são idênticos, são iguais, né? Só vejam ali como é que vai ser a saída, né? Então, todo um alinhamento aqui, né? Pela direita e o alinhamento pela esquerda, né? O alinhamento pela direita e depois seguir tudo alinhado pela esquerda. Formas de apresentar, nada mais do que isso, né? E vejo que todos estão com comprimento 10, então eles ficam sempre alinhadinhos, né? E acho que isso que é importante. Bota os comprimentos todos iguais, né? E daí ele vai reservar aquele espaço idêntico para todo mundo, e aí eu começo a fazer uma apresentação melhor. Bom, somente isso, tá, galera? Então vamos voltar lá. Opa! Vamos voltar lá, vamos voltar para os nossos slides, tá bom? Então esse aqui é o nosso exemplo que eu queria dar para vocês, tá? Comando scanf, beleza, tranquilo, né? Funciona tudo muito parecido, só que como é que é? É igual, só que é diferente, né? Então, o scanf é o ato de ler, né? Então ele vai ler os dados da entrada padrão, né? STD-IN, Standard In, né? Que para nós aqui vai ser um teclado, né? E aí depois, mais adiante, a gente pode alterar esses comportamentos, mas por enquanto agora é só teclado, né? Atua de forma análoga, né, ao printf. A função recebe sempre dois argumentos, né? O argumento 1, a função de conversão, é aquela string que eu vou colocar ali o %d, %f, %c, né? %s, e assim vai, aqueles que a gente vai mais usar. E o argumento 2 sempre vai ser a lista das variáveis que vão receber os valores digitados no teclado, né? Por isso, e aí as variáveis elas recebem esse e comercial, né, na frente, que referencia o endereço de memória. Então, na verdade, aquele e comercial ali diz para a função scanf, faz assim, ó, cara, pega esse valor que está no teclado e joga lá no endereço de memória tal, que é lá eu sei que é da variável, o endereço da variável tal. Então, é isso que aquele e-comercial ali serve para isso. Tá? Então, cuidem bastante desse negócio. O conceito, aí vem o conceito de ponteiro, mas que a gente vai ver muito mais adiante nesse curso. Tá? Então, vejam o nosso exemplinho aqui, né? Tenho aqui uma include stdio.h, sempre tem que ter, porque eu estou usando o comando scanf, o printf. Declaro um inteiro, né? Estou lendo um valor, vou ler um valor inteiro, né? Um i, e vou colocar esse valor dentro do endereço da memória i. Né? Eu estou passando para essa função aqui. E aí imprimo o valor de i. Tá? Simples, não tem muito que falar aqui. Né? Acho que é o único detalhe assim dentro desse processo todo aí, o scanf sempre tem as exceções, né? Quando a gente usa string, né? Às vezes essas coisas funcionam, às vezes dependendo do compilador que a gente está usando. Esse compilador que você está usando aí vai funcionar tranquilamente. Mas pega uma versão anterior, uma versão mais posterior, às vezes pode dar algum problema. Tá? Então a gente tem que olhar essa questão aí. Alguns compiladores em C podem apresentar problemas com o uso de scanf na leitura de sequência de caracteres. Tá? Entretanto, a gente recomenda que teste, né, os seus programas com o %s, né, para uma string, e o %c para apenas um caractere. Então, aqui, o que difere, o que está diferenciando quando a gente está usando uma string, né, é que a gente não coloca aquele e comercial. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, esse scanf aqui, ele é um scanf de um %s, uma sequência de caracteres, e essa sequência de caracteres, assim que eu der o enter, vai ser armazenada dentro dessa variável chamada nome aluno. Né? Então, note que a gente não está usando o e-comercial. Então, a gente passa simplesmente o nome da variável quando for uma string, tá bom? Outras formas da gente usar string no C, né, é a gente usar essas funções aí, né, get, né, essa aqui é bem gaúcha, né, get, né, na verdade, isso aqui, ele
ele pega um caractere no teclado, se eu clicar um caractere só, ele vai pegar o teclado, né? E já dá o enter para mim, então ele já faz automático, eu só clico uma vez. O get, e ele não mostra qual é a letra que eu peguei, a gente vai fazer vários exercícios com ele, então fique bem tranquilo. E o get, a diferença do get, né, a única diferença é que o segundo escreve o caractere na tela, aquilo que eu cliquei, se eu cliquei um yes, um y, ele vai imprimir esse y na tela, o primeiro não. E o gets, que é a leitura de string, né, do teclado. E aí a gente começa a ter alguns detalhezinhos assim, que são importantes, aquelas coisas que é do C, né, que é da linguagem de programação, que é daquele ambiente. Né? Então, exemplos, a gente já tinha feito isso, né, no scanf. Para usar gets, né, está dentro, tá dentro da mesma biblioteca, né, esse gets gets, abre parênteses, o nome da variável, fecha parênteses. Né? Então, lê uma string no teclado e armazena o nome do aluno. Tá? E aqui, para eu fazer aquele get, né, depois a gente pode fazer um exemplo ali, ele lê um caractere do teclado e armazena em conceito. Então, aqui é uma atribuição. Vejam que isso aqui ele retorna um caractere e joga dentro da variável, né? Conceito que deve ser um caractere só. O detalhe, quando a gente está usando gets, pessoal, pode ocorrer que a instrução ela pode passar batida, ela pode não, o C não parar, né? O cursor para vocês lerem. Né? Fica ali piscando o cursor. Se isso acontecer, mas aí eu vou dizer para vocês assim, ó, sempre façam, sempre colocam essa função aqui, flush stdin. Isso aqui vocês colocam sempre no início do programa, né, que vai começar a ler, né, vários gets, né, a gente tem que botar esse flush aqui que faz com que ele limpe o buffer do teclado. O buffer do teclado é uma memória do teclado, né, cada vez que a gente digita as informações vão ficando ali. E o gets às vezes dá esses probleminha, né? Se tem alguma coisa armazenada no teclado, ele passa reto, não, e aí não funciona, tá? Então, sempre usem essa funçãozinha aqui. Deixa eu mostrar aqui um exemplo, não deve ser, eu acho que daí fica mais fácil vocês enxergarem isso, como é que as coisas funcionam. Né? Tá aqui, ó. Então, vejam que tem um gets, eu tenho aqui na linha 11, ó, tem flush stdi, né? Ele limpa o buffer do teclado. Né? Eu tenho aqui um scan, né, de uma string, armazenando no nome do aluno, e tem um gets aqui, né, armazenando na variável naluno. Se eu olhar aqui, a variável nome aluno é uma string, né, uma cadeia de caracteres de 50 caracteres. Aluno é uma cadeia de caracteres também de 50 caracteres. Né? Então, é isso que ele está falando. Né? Ele está colocando aqui. Deixa eu voltar aqui. Só depois eu volto para isso aqui. Não? Detalhe importante desse processo. Tá? Existe diferença dos dois. Tá? Desses dois comandos aqui, existe uma diferença. Que eu vou mostrar para vocês agora qual é a diferença. Se eu pegar e digitar Everaldo Luiz Daron, né, nesse scanf, e digitar Everaldo Luiz Daron nesse nome aluno também aqui, e eu mostrar o conteúdo da variável que foi armazenada aqui e mostrar aqui, vocês vão ver que tem uma diferença bem grande. Tá vendo? Vou executar para vocês verem. Né? Vocês tirarem as conclusões de vocês. Né? Vamos lá, vamos imprimir, vamos digitar e vamos imprimir o conteúdo. Então, ele está esperando que eu digite um nome, né? Eu vou botar lá Everaldo Luiz Daron. Tá? Perfeito? Vou dar quando eu der um Enter, ele vai fazer o printf daquilo que ele armazenou. Olha só, o conteúdo de nome aluno usando scanf foi Everaldo. Né? Então, vocês percebem que o scanf ele não armazena toda a string. Ele vai até o primeiro espaço que ele achar. Né? Então, se eu digitasse Everaldo Luiz Daron sem espaço, ele ia armazenar tudo. Né? Mas aqui não, tudo que ele quebrou, e quando ele quebra, ele trunca. Tá? Diferentemente do gets, que está aí. Ó. Aqui eu estou usando a função gets.
Quer ver a diferença? Pá. Ó, na função gets, eu consegui armazenar uma string que tem espaços. Então, cuidem bem desta relação, tá? Destes espaços, né? Quando a gente vai usar o scanf para uma string e quando a gente tem que usar o gets para uma string. Então, cuidem isso nos problemas de vocês, que talvez vocês estejam fazendo, né? E não e o comportamento não está sendo aquele desejado porque vocês usaram um scanf %s em vez de usar um gets, né? No processo de armazenamento das informações. Tá bom? Voltando, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, e aqui eu acho que é bem legal de mostrar isso, como é que funciona, né? O scanf, né? Vocês vejam aqui que a gente pode ter várias formas de string de conversão da entrada. Aqui está dizendo que eu vou ter de entrada, veja só que é muito fácil, né? Eu vou ter de entrada 1, 2, 3, 4, 5 valores inteiros. Né? Então, eu tenho que ter 5 argumentos aqui para cá, 5 variáveis que vão armazenar esses valores. Né? Então, esse scanf aqui, né, ele está pegando, né, eu estou pegando, estou fazendo uma entrada de 5 valores. E o primeiro valor digitado vai para A, o segundo valor digitado vai para B, o terceiro vai para C, o quarto para D e o quinto para E. Como são variáveis inteiras, o Ezinho comercial aqui sempre, variáveis numéricas, o Ezinho comercial aqui sempre, né, na frente. E olha que legal, né, que vai acontecer aqui. Nesse printf aqui, ó, eu vou pegar todos esses valores que são inteiros, na base decimal, né, que esse I, aquele D é na base decimal, né, e vou converter, ó, esse aqui vai ser na base decimal, vai ser igual, esse aqui vai ser igual, esse aqui vai ser igual, igual. 4 valores idênticos, e o quinto valor eu botei o O. Lembra o que é o O? Lá naquele nossa tabelinha? É octa, é um valor representado na base 8. Né? Então, na base 8, aquele decimal, aquele valor da base 10, ele converte automaticamente para a base 8. Por isso, string de conversão, string de formatação, de dar formato, e faz conversão também. Quer ver que legal? Né? E aqui até vou mostrar outra característica bem legal também do C, né, que ele tem. Então, aqui ele tá esperando eu digitar os valores. Então, o primeiro valor, 10. Posso dar um espaço, pessoal, olha só. Eu posso dar um Enter, vou fazer assim. Enter, segundo valor, né? Terceiro valor, quarto valor, quinto valor. São 5 valores. Né? O scan que está ali são 5 valores. Né? Quando eu der um Enter, ele vai fazer o printf, fazendo a conversão de todos eles. Né? Então, primeiro, 10, 20, 30. Vejam que o último aqui não foi 50, foi 62. Por que foi 62? Porque ele está na base octal. Né? Na base octal, 50 vale 62. Né? Dá para digitar diferente? Dá. Quer ver o negócio? Eu posso digitar 10. Como está na sequência ali, né? Pode digitar 10, dou um espaço, 20, 30, 40, 50. São 10 valores, são 5 valores distintos, né, que eu posso separar por espaço, que para o scan ele vai pegar, isso é uma string, né, ele vai separar todos esses valores e colocar dentro das variáveis na ordem. Olha só que legal. Né? Vejam que legal isso. Né? Então, ele já faz a conversão para vocês. Certo, galera? Então, vocês têm tudo isso que eu falei, mais um pouco, né? Tem no capítulo 9 do Deitel e Deitel, né? Como programar em C, todas essas explicações, todas essas tabelas, né? Mais exemplos. Então, estudem lá. Né? Eu acho que é importante vocês levarem, né, essa... Opa, eu estou mostrando aqui para vocês e não está aparecendo. Aí, agora está aparecendo. Pensei que estava aparecendo. Então, as maiores informações estão no capítulo 9 do Deitel e Deitel, né, como programar C. Então, vão lá, dão uma papirada, dão uma estudada, aproveitem e façam, né,
um monte de exemplos e exercícios e modifiquem esses códigos que eu passei para vocês. Tá bom, galera? Bom estudo aí, né? Pratiquem e até a próxima aula.